Bom dia, pessoal. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nas últimas aulas a gente tem visto muito verbo, né? A gente viu no começo, vimos sujeito, vimos um pouquinho sobre oração e temos visto muito verbo. Como eu falei para vocês, no começo do ano eu queria muito que vocês entendessem direitinho o que é verbo, o que é um sujeito, conseguir olhar para uma oração e perceber logo de cara aonde está o verbo, quem é o sujeito daquela oração e qual é o predicado, qual é o tipo de sujeito, só olhando para ela, batendo o olho e já saber, tá? Então, agora, a partir desse momento, a partir desse ponto da nossa disciplina, nós vamos começar a utilizar o livro, tá bem? Começar a utilizar o livro. Então, para a aula de hoje, eu peço para que todos vocês peguem o livro de vocês. Peguem o livro de vocês, abram no sumário, tá bem? O que é o sumário, professor? O sumário é essa parte aqui, ó. Essa parte em que tem todos os assuntos e as páginas em que esses assuntos se encontram, tá? No sumário de vocês, vocês veem que temos 8 capítulos, não é? 8 capítulos temos aqui no seu livro, tá? Seu livro tem 8 capítulos. Então, a gente tem 4 bimestres. A gente tem 4 bimestres no nosso ano. Eu não sou professor de matemática, não sou um gênio da conta, não. Mas eu acho que se a gente fizer 2 capítulos por bimestre, a gente vai estar terminando o 4º bimestre no 8º capítulo. E aí fecha certinho. Então, esse é o planejamento das nossas aulas, tá? O planejamento das nossas aulas em cima do livro vai ser primeiro bimestre, primeiro e segundo capítulo, segundo bimestre, terceiro e quarto capítulo, primeiro bimestre, primeiro e segundo capítulo, segundo bimestre, terceiro e quarto capítulo, terceiro bimestre, quinto e sexto capítulo, e o quarto bimestre vai ser o 7º e 8º capítulo, tá bem? Vai ser desse jeito que a gente vai organizar nossas aulas. Nossa disciplina vai ser organizada desta maneira, tá bem? Então, quando tiver uma prova bimestral, vocês já vão saber qual é o assunto. O assunto da primeiro bimestre, a prova do primeiro bimestre vai ser o quê? O primeiro e o segundo capítulo. Nunca vai cair uma questão do terceiro ou do quarto capítulo se estivermos no primeiro. O mesmo vai acontecer do quarto e o quinto, tá? No segundo bimestre a gente não vai cair nenhuma pergunta que seja do primeiro capítulo, tá bem? Tá. Então, eu queria que a gente desse uma olhadinha aqui no nosso sumário para a gente dar uma olhada como é que vai funcionar o nosso primeiro bimestre e os demais também. Vamos dar uma olhada aqui também nos demais bimestres, como vai ser, quais são os assuntos que a gente vai estudar, qual é o tema de cada um, porque os capítulos de vocês começam da seguinte maneira, né? Colocando um título. Eles têm um título em cada capítulo. Então, no capítulo 1, a gente tem o Denunciando Injustiças. Denunciando Injustiças é o nosso primeiro capítulo, tá? Então, por que temos esse capítulo com um tema, com esse nome em cima? Porque esse daqui é o assunto que vai permear esse capítulo inteiro, ou seja, os textos vão falar sobre injustiça, vão falar sobre denúncias, tá? Vai ser assim. A gente aqui também vai ter que assunto a gente vai estudar aqui no primeiro capítulo. A gente vai estudar período composto por coordenação. A gente vai estudar período composto por subordinação. Vamos ver o uso de algumas palavras e expressões, tá bem? O uso de algumas palavras e expressões. Isso daqui vai ser no primeiro capítulo. É isso que a gente vai estudar, tá? Então, majoritariamente a gente vai estudar o quê? Período, tá? Período. 6, período composto por coordenação e por subordinação. Vamos conseguir observar qual o objetivo aqui, conseguir olhar para um período e saber se ele é composto por coordenação ou por subordinação, tá bem? A gente tem que aprender isso, tá? Passar por esse primeiro capítulo depois de ter aprendido isso. No segundo capítulo, que se chama Na Mente dos Personagens, tá? Na mente dos personagens. Temos
Ora, vamos ter, né, orações subordinadas substantivas. Vamos ter mais de uma vez aqui, a gente vai ter orações subordinadas substantivas, porque o assunto é longo. E vamos ter pontuações das orações subordinadas substantivas, tá bem? Então, basicamente, no primeiro bimestre, o que a gente vai estudar tanto? A gente vai estudar período, a gente vai estudar mais período daqui para frente, tá? Vamos ver bastante período, período composto por coordenação e período composto por subordinação, tá? Aí a gente vai conseguir diferenciar uma da outra e classificar, tá? As orações subordinadas substantivas, isso no primeiro bimestre. No terceiro capítulo a gente tem como título O Mundo em Perigo, tá bem? E os assuntos que a gente vai estudar aqui é pronome relativo, orações subordinadas adjetivas, tá? As orações subordinadas voltam novamente aqui, tá? Pontuações das orações subordinadas adjetivas. Novamente também temos aqui pontuação, tá? Outro foco importante aqui nessa primeira metade de ano. No quarto capítulo a gente tem como título De Olho na Notícia, tá? Só nesse título a gente já tem noção de que vai ter noticiário, jornalismo, vamos falar sobre esse gênero textual. E lógico, pessoal, isso eu estou falando para vocês desse livro aqui. Nós temos outros livros, nós temos outras atividades que vamos desenvolver durante os bimestres, durante o ano. A gente ainda vai desenvolver outras coisas, tá? Por fora do livro também. O livro não é tudo, não. A gente vai fazer coisas por fora. Assim como a gente estava fazendo antes, a gente tem a capacidade de fazer depois, tá? Então, os assuntos que a gente vai tratar aqui no capítulo 4 são orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais. Temos estudo de textos. Vamos ter bastante textos aqui para a gente estudar. Temos orações subordinadas reduzidas. Tá? Orações subordinadas reduzidas. E pontuação das orações subordinadas adverbiais. Tá? Esses vão ser os assuntos do quarto capítulo. Tá? Vocês podem estar até achando, professor, são poucos assuntos. Sim, são poucos. E quanto menos assuntos forem, mais a gente vai poder se focar neles, mais a gente vai poder se debruçar nesses assuntos. Vamos poder entender melhor, porque vamos passar mais tempo em um assunto só. Tá? Então, no capítulo 5, temos como título A Linguagem dos Jovens. E começamos já estudando o quê? Concordância verbal, tá? Um assunto muito bom, concordância verbal. Logo depois vamos ter concordância nominal, que também é interessante. E depois o uso de este, esse e aquele. O capítulo 5 vai ser bem facinho, tá? Pelo menos em questão nesse livro aqui. No capítulo 6, que se chama Ignorância e Preconceito, vamos ter regência, que tem a ver também com concordância verbal, e colocação pronominal, que também tem a ver com concordância nominal, tá? E vamos ver também sobre o fenômeno da crase, tá? Como a crase funciona. Eu vou dar umas dicas para vocês poderem definir se uma palavra precisa ou não de crase, tá? Se o A precisa ou não de crase. No capítulo 7 a gente vai estudar a estrutura das palavras. O capítulo 7 se chama Para Discutir, tá? A gente vai estudar a estrutura das palavras. Vamos ver também reflexões sobre a flexão de grau. O que é a flexão de grau? O grau é o aumentativo e o diminutivo, tá? Pelo menos falando no modo geral, porque também temos superlativo, vixe, quase não sai. O superlativo, tá? A gente tem o superlativo e o relativo também. Pronto. No último capítulo do nosso livro, capítulo 8, nós temos o título O Texto Publicitário, que provavelmente vai falar de publicidade, até porque o primeiro texto se chama Rolex, que é o quê? Um produto a ser vendido, ou seja, uma publicidade. Ele precisa de publicidade para poder vender o produto. A gente vai estudar também aqui os principais processos de formação das palavras, tá? Formação de palavras, como é que elas se formam, como é que as palavras se formam.
E depois vamos estudar mais processos de formação de palavras. E por último, vamos ver sobre estrangeirismos e empréstimos, tá? Empréstimo o quê? Empréstimo linguístico, tá? Empréstimo do que é falado, nossa escrita, da nossa língua, tá bem? Então é isso, tá? Eu peço para que vocês leiam o primeiro texto do livro de vocês, na página 7, Na Escuridão Miserável. Quero que vocês leiam esse texto. E é isso, tá, pessoal? A aula de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a compreensão de cada um de vocês. Agradeço que vocês tenham me acompanhado até aqui, tá? E é isso. Muito obrigado. Tchauzinho. Lembrem-se de ler o texto.